No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre as violações aos direitos humanos. O Brasil tem um longo histórico de violações aos direitos humanos e a situação se agravou durante a pandemia. Em 2020, o número de ações na justiça relacionadas a violações de direitos humanos triplicou em comparação ao ano passado. Para conversar sobre, recebemos a Marilis Costa, advogada, mestre em Ciências Humanas e pesquisadora de Políticas Públicas. Carolina Diniz, advogada, mestre em Políticas Públicas e assessora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. A coapresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você também vai conferir as notícias do mundo com a Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Marilis. Bom dia, Carolina. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. Vamos para os destaques da semana, rapidamente, Franklin? Então, quero destacar, Joel, esta semana aqui está sendo muito comentado na mídia o julgamento da Boate Kiss, né? Olha, foi aquele incêndio trágico que aconteceu em 2013, no qual 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas, né, naquele incêndio que aconteceu na Boate Kiss. E só 8 anos depois é que a justiça começa o julgamento. Começou na semana passada, continua nessa semana e tudo indica que continuará na semana que vem. É muito tempo, Joel, de demora para esse julgamento, né? Quando acontece, muitas pessoas já tinham até esquecido essa tragédia, né, que não deveria se esquecer, né? Mas, enfim, né, esse tempo que a justiça tarda demais, às vezes fica na dúvida que ela possa falhar também, Joel. Espero que essa lentidão da justiça não traga impunidade para os culpados desse trágico acontecimento. Aliás, falando em justiça, ela, quando ela quer fazer um julgamento político, ela é muito rápida. A gente já viu isso ultimamente, né? É verdade, é verdade. Inclusive o juiz é tão rápido que já deixa de ser juiz, já passa a ser candidato, né? É uma rapidez tremenda, né, juiz? Pena que nem todo mundo haja, né, com a mesma rapidez e eficiência, né? Porque no caso lá faltou também eficiência. É verdade, Franklin. Espero que a sociedade brasileira tenha consciência para perceber isso, né? Vamos cumprimentar as nossas duas convidadas. A Marilis, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Precisa ligar o microfone, Marilis, não estamos ouvindo você. Agora sim. Agora sim, vamos lá. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu agradeço as boas-vindas. Um prazer estar aqui com todos, com a Carol. Vai ser ótimo. Obrigada. É sempre muito bom ser recebida aqui. Marilis, 2 anos de pandemia, um retrocesso incrível em relação à violação dos direitos humanos, sobretudo na população feminina. Aumentaram as agressões contra as mulheres durante a pandemia. Sim, o aumento da violência doméstica e familiar, o aumento da violência de gênero, ele é exponencial no momento da pandemia. Foi possível ver, inclusive, que o silêncio não nos protege. Quando mulheres, meninas são colocadas num ambiente de isolamento social com seus algozes, com seus agressores, a gente tem uma potencialização do número de casos e um aumento ainda maior das situações onde não é possível incidir, seja através das redes de apoio e acolhimento, seja também no alto índice de casos que nem mesmo são formalizados. Bom dia, Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, rever a Marilis, companheira de longa data. Carolina, como a violência institucional no país aumentou? Se nós vamos colocar no contexto brasileiro, a gente percebe que nós vivemos um retrocesso. Explicitou-se as desigualdades,
a população de baixa renda perdeu o emprego, 3 milhões de desempregados no país. Como enfrentar essa realidade? Como o campo progressista pode pensar isso criticamente e buscar soluções? A gente precisa reconhecer os modelos já falidos, né? Porque a pandemia veio para agravar diversas formas de violência que já ocorriam antes. Então, agravou o encarceramento, agravou a letalidade policial, agravou a violência policial, a pobreza, toda a falta de política de saúde, ela já acontecia no Brasil e a gente estava conseguindo avançar um pouquinho e mitigar esses esforços. Agora, com a pandemia, retrocesso após retrocesso, né? E acho que a violência policial, ela é a ponta quase que final de tudo isso. São reiteradas violências institucionais que a gente vai permitindo que acontece e ela acaba culminando na morte das pessoas, principalmente as pessoas que estão mais vulneráveis na nossa população, né? Então, são as mulheres, são as pessoas negras, são as pessoas pobres, são essas que acabam sofrendo essa violência. Você falou em violência policial. Recentemente foi registrado em vídeo o caso de um policial que algemou e arrastou um jovem negro em São Paulo. O caso de violência é representativo da conduta policial no país, que em 2020 bateu o recorde de números de mortos pela polícia. É o que revela o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Bom, é necessário repensar o papel da polícia e na perspectiva do reconhecimento dos direitos humanos, sobretudo da população de baixa renda, Amarilis? Nós estamos com um problema com o seu som, Amarilis. Eu vou fazer essa pergunta para a Carolina, enquanto você retoma e deixa o seu som ligado, ok? Voltou? Então, é necessário repensar esse modelo? Com certeza, eu acho que as violências institucionais, elas são a base de uma estrutura colonial, heteropatriarcal, que constituem violações, como a Carol bem disse, nas bases da pirâmide social do nosso país. Então, pessoas negras, mulheres, são diretamente afetadas, e a maneira com que as instituições, com que esse Estado antinegro, anti-pobreza é construído, influencia diretamente nas nossas dinâmicas sociais. Precisamos repensar um novo modelo coletivo de país, Carolina. Precisamos, com urgência, com urgência. Repensar o papel da polícia, repensar o papel do Estado penal na nossa sociedade é urgente. Você falou da população carcerária na primeira intervenção sua. Eu me lembrei que na semana passada apenas 30% da população carcerária tinha sido vacinada. Agora não me lembro se era a primeira ou a segunda dose. É uma população que foi esquecida, né? Uma outra violação de direitos humanos que eu gostaria de destacar e repercutir com você, Carolina, era esses despejos que aconteceram durante a pandemia, né? O Poder Judiciário homologando essa injustiça e tirando das casas e jogando famílias da população de baixa renda nas ruas, porque você não vai alugar uma casa durante a pandemia, né? O que acontece com a justiça brasileira? Pergunta difícil. O que acontece? A nossa justiça é classista, né? É uma justiça formada de homens brancos e que estão aqui para proteger, na verdade, muito mais o status quo do que evitar esses grandes retrocessos. A gente conseguiu um efeito histórico, a gente conseguiu aprovar uma lei na pandemia que proibia despejos. Mesmo com a lei, a gente continua tendo uma política voltada em remoções durante a pandemia, né? E não só remoções com ordem judicial, remoções forçadas, como que acontece na Cracolândia durante todos esses tempos de pandemia, que eu acho que tem um ar de crueldade ainda maior. Como construir uma cultura de direitos humanos num ambiente como esse? Você que tem uma experiência em trabalhar contra as violações de direitos humanos de uma maneira institucional, né? Você participa de um projeto lá no Conecta.
Isso também é uma pergunta bem capciosa, né? Se a gente tivesse essa resposta, talvez a gente conseguisse avançar. O que a gente precisa é começar a coibir alguns abusos e dialogar com a população que sofre todos esses abusos para conseguir começar a construir solução, né? Não sou eu, uma mulher branca, que vou começar a dizer como a gente consegue, de fato, enfrentar esses problemas. Então, acho que começar a dialogar com a sociedade, começar com o que a gente... No início do programa começou a discutir, né, que talvez esse programa subverte a ordem que existe hoje, que é da falta de transparência, a falta de diálogo. Então, acho que um primeiro momento é começar a ter mais diálogo, mais transparência e construir as políticas públicas a partir da coletividade. Ela fala uma coisa interessante, Amarilis, não é uma mulher branca que vai começar a discutir isso. Então, eu quero ver uma mulher negra. Que necessidades, de que maneira, aliás, que a população negra, que é a maioria do país, né? É bom destacar isso. E como a gente constrói um novo momento em respeito aos direitos humanos? Eu acho essa pergunta fabulosa. A professora Sueli Carneiro tem uma frase célebre, ou toda uma reflexão célebre sobre a construção ou a necessidade de refundar o pacto civilizatório. Eu acho que está exatamente aí o cerne da nossa discussão de hoje. Nós falamos sobre regularização fundiária, sobre superencarceramento, sobre violência doméstica e familiar, sobre violência de gênero de uma forma geral, e todos esses assuntos culminam na intersecção de raça, classe, gênero. É importante dizer que desde o Código Penal lombrosiano, eugenista, racista, até as legislações para resguardar a propriedade privada dos meios de produção, nós estamos falando de debates que são raciais, nós estamos falando de debates que são iminentemente colocados dentro de uma sociedade que estrutura, através de marcadores sociais, que etiqueta indivíduos em detrimento de outros. Então, a pensar a questão racial como estruturante do nosso processo civilizatório no país é, de fato, refundar esse pacto de civilidade que a professora Sueli Carneiro fala, ou esse contrato social entre nós, os indivíduos, os cidadãos e o Estado. É muito importante reforçar e repisar que a nossa legislação ela foi construída justamente para resguardar esse heteropatriarcado eurocêntrico e branco. Então, refundar um pacto civilizatório é pensar num projeto de sociedade que inclua, sim, nós mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, e toda a sorte de indivíduos que de fato compõem essa sociedade, mas infelizmente ainda não participam dos processos decisórios quanto aos nossos destinos. Muito bem, vou refazer a pergunta para você, Carolina, sobre o racismo estrutural. Como combater esse racismo estrutural que a Marilis bem lembrou, vem da época da escravidão, quer dizer, já é histórico no país e cultural. Como combater? Políticas públicas, uma nova visão crítica do chamado campo progressista, enfim, quero te ouvir. Eu acho que a gente tem que compreender e reconhecer que existe o racismo estrutural, mas que ele também é sustentado por todas as outras formas de racismo que existem na sociedade. Então, a gente começar a olhar, por exemplo, o racismo institucional e todas as engrenagens que acabam sustentando esse racismo estrutural. O próprio racismo individual que está ali presente no comportamento de cada um de nós brancos. E aí eu começaria até pela minha área de atuação, olhando para o racismo institucional e como que ele opera aí dentro da polícia, dentro das engrenagens do poder público, como é que ele se operou dentro da formulação dessas políticas de saúde durante a pandemia. Então, vamos dando um exemplo, né, de como é que a gente subverte esse pacto social que nos leva e conduz a esse estado de coisas que tem hoje, olhando, por exemplo, a grande militarização da polícia e grande militarização da política. Talvez começar a buscar a responsabilização de agentes públicos a partir daí e entender cada engrenagem que se forma e que acaba blindando os abusos e da sustentação para o comportamento da polícia hoje. Assim. Então, acho que eu começaria por aí, olhando o racismo institucional e como que ele hoje está sustentando esse racismo estrutural que atravessa todos nós. O grande problema é que as instituições reforçam esse preconceito, né, contra a população negra de baixa renda. Sim, as instituições e, no fundo, as nossas leis, né? Cada reforma legislativa que a gente tem, quando a gente acha que a gente consegue um avanço, várias outras
pequenas engrenagens que são colocadas ali para garantir que não tem uma responsabilização por atos públicos que acabam violando direitos humanos, como, por exemplo, a mudança da lei que alterou a competência da justiça militar, né? A gente conseguiu, por exemplo, a audiência de custódia, que em tese iria começar a garantir uma maior responsabilização de policiais que cometessem violência no momento da prisão, mas logo na sequência vem uma alteração legislativa que amplia a competência da justiça militar e leva o julgamento e a investigação de crimes praticados por militares, policiais ou não, no momento da prisão, como lesão corporal e tortura. Então, agora, quem investiga a polícia militar pela prática de tortura e lesão corporal é a própria instituição. Então, no fundo, é isso. São as pequenas engrenagens que vão dando sustentação a tudo. E se isso acontece na polícia, isso acontece em diversas outras frentes que a gente está falando aqui. Ô, Frank, a população fica surpresa com a intervenção dos militares, né? Mais de 6 mil militares estão no atual governo, mas existem já mecanismos que já vêm do início da nova república, né? E que passaram despercebidos para o campo progressista, que lutaram pela democratização do país. É verdade, eu acho que, infelizmente, o país, desde 2018, até antes, né? Mas, digamos, isso se aprofundou depois da eleição do atual presidente. Nós, de uma certa forma, engatamos a marcha ré e o país está indo para trás, né? Há uma série de pessoas assumindo postos no aparato estatal sem ter a devida competência. É só ver a questão da saúde, por exemplo, no tempo que nós estávamos com o general à frente da saúde, o Brasil foi jogado na situação que nós estamos hoje, né? Mais de 600 mil pessoas mortas, vítimas da Covid, em grandíssima parte pela má condução política e administrativa da questão da pandemia, por pessoas que não estavam habilitadas para isso. Especialistas em logística, mas que na verdade não entendem absolutamente nada de logística. Está aí o resultado, nós estamos caminhando para 700 mil mortes vítimas da Covid, Joel. Amarilis, eu quero te ouvir. Como a pergunta recorrente, a partir do que a Carolina e o Frank disseram, como as mulheres podem reagir nesse momento, especificamente as mulheres negras, que sofrem diariamente, né, preconceito e discriminação, ganham menos, são estigmatizadas pela cor, vai e vem. Apesar de 10 anos exitoso, o sistema de cotas está aí. Você ouve aqui na grande imprensa uma crítica ali, falando da meritocracia, em vez do sistema de cotas, que é parte de propostas afirmativas importantes, né, de avanços, mas eu quero te ouvir. Eu acho que essa pergunta ela é fundamental. Pensar na também célebre frase da Angela Davis, que tem, inclusive, sido repetida muitas vezes sem a devida reflexão, né? Quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela, uma vez que as mulheres negras são base dessa estrutura. Particularmente, eu acho que as mulheres negras, ao longo de toda a história desse país, têm se mobilizado e têm construído grandes feitos, desde Maria Filipa, passando por Luísa Marim, Marielle, tantas de nós têm construído, reforçado e resistido nessas estruturas de Estado. Nós estamos num momento muito singular da política brasileira também. O aumento exponencial de candidaturas negras, de parlamentares, de mulheres negras eleitas, é muito grande. E isso demonstra, sim, toda uma capacidade de mobilização estratégica e de construção de mulheres negras enquanto grupo político. Claro que isso, infelizmente, não é suficiente. Nós ainda somos as que mais morrem, as que menos recebem anestesia na hora do parto, as que estão submetidas às maiores intempéries do mercado de trabalho, toda sorte de situação de violações de direitos humanos. Portanto, é preciso que nós não só contemos conosco mesmas, é necessário que as mulheres negras tenham o apoio irrestrito das outras camadas da população. É importante, portanto, que os homens brancos estejam diretamente engajados com a construção de refundar um pacto civilizatório, as nossas irmãs mulheres brancas da mesma forma, os nossos irmãos homens negros. É importante que toda e cada pessoa que compõe a sociedade tenha o compromisso de reforçar as lideranças de mulheres negras, entender a singularidade do lugar, do papel social de uma mulher negra no Brasil atual e construir
politicamente a viabilidade da existência dos nossos corpos dentro de um espectro de cidadania. Nós, mulheres negras, ao longo de toda a história, resistimos e subexistimos dentro de uma construção social que tenta nos expurgar, nos aniquilar, nos matar. E é necessário, nesse momento, repensar não só as bases do pacto civilizatório, mas o compromisso das pessoas que não são negras, das pessoas que não são mulheres, com essa pauta importantíssima que vai reconstruir aí a dinâmica dos direitos sociais e dos direitos humanos. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A fome sobe 30% em um ano na América Latina e Caribe. A Maíra Lopes, de Nova York, traz as informações. Um novo relatório publicado pelas Nações Unidas aponta que a fome na América Latina e no Caribe atingiu seu ponto mais alto desde 2000. Os dados mostram que houve mais de 30% de pessoas sem acesso à alimentação entre 2019 e 2020, atingindo 59,7 milhões. De acordo com o representante regional da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a região enfrenta uma situação crítica de segurança alimentar. Segundo ele, nos últimos 6 anos houve um aumento de quase 79% no número de pessoas que vivem com fome. Atualmente, a prevalência na América Latina e no Caribe é a maior dos últimos 15 anos. Embora ligeiramente abaixo da média mundial, o estudo mostra que apenas entre 2019 e 2020, a taxa de famintos subiu em 2%. Entre 2018 e 2020, o Brasil apresentou uma das percentagens mais baixas de desnutrição no continente, sendo inferior a 2,5%. Países como Cuba e Uruguai possuem dados semelhantes. O Haiti é o país com a maior taxa, superando 48%. A Venezuela vem na sequência com 27% e a Nicarágua aparece em terceiro lugar com mais de 19%. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Lembrando que, do início desse governo até agora, o Brasil entrou no mapa da fome. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre violações aos direitos humanos com as advogadas Amarilis Costa e Carolina Diniz, da Conexas Direitos Humanos. Agora vamos com as informações e a enquete com Frank Valverde. Isso aí, João, vamos lá. Antes de passar para as enquetes, eu gostaria de falar um pouco sobre uma parceria que o Observatório do Terceiro Setor realizou com a REURB, que é a recicladora urbana, e com a ABES, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software. Nessa parceria, nós criamos o Recitec, o programa Recitec. O que vem a ser o Recitec? O Recitec é um programa, é um serviço gratuito, né, de logística reversa, que recolhe peças de computador e computadores velhos e seminovos, né? E eles são reelaborados, recondicionados e são depois doados para entidades que são escolhidas pelas empresas que fizeram essa doação. Então, acho que é um belo programa, o programa Recitec, né? Que, inclusive, ele aproveita isso que seria descartado, que viraria lixo, e, ao mesmo tempo, ele oferece para entidades um equipamento para ser usado, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, ajuda muito que essas entidades tenham uma reinserção melhor na sociedade e melhor, inclusive, o seu trabalho de assistência social que elas prestam, tá? E outra informação que é importantíssima é a nossa enquete. A cada programa que nós desenvolvemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete para anotar a temperatura do tema que está sendo debatido, né? E no caso específico do programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você acredita na eficácia dos direitos humanos no Brasil? 86% das pessoas não acreditam na eficácia dos direitos humanos, né? Eu até acho que esse número está até alto, né? De 86%, acho que está até baixo, né, na verdade, né? Realmente acho que a ineficácia é muito grande, né? E a gente vê os absurdos que são cometidos dia a dia. A cada noticiário de jornal que a gente abre, ou cada site que a gente entra, ou liga-se a TV, ou o rádio, a gente encontra uma transgressão nos direitos humanos, né? E eu quero fazer uma pergunta, João, aproveitando, né, tanto para a Amarilis como para a Carolina, né? Que eu acho que uma pergunta que tenta, digamos assim, encaminhar para uma possível solução, uma melhor dessa situação.
qual que é o papel da escola nessa conscientização dos direitos humanos? Eu acho que a gente talvez aí possa ser um caminho para a gente mudar essa situação. Podemos começar com a Amarilis. Vamos lá, Amarilis. Nós estamos com um problema com o som da Amarilis, que ela está... Isso, agora sim, vamos lá. Acho que voltei. Voltou, vamos lá. Me desculpem. Eu acho muito importante falar do papel da escola. Nós estamos aí no ano do centenário de Paulo Freire, e acho que é importante rememorar essa data, até mesmo porque o Paulo Freire falava muito sobre a construção de um cenário devastador de uma escola bancária, uma escola que, na verdade, vai preparar aí braços para operacionalizar funções sem uma capacidade analítica, sem um olhar aprofundado e uma criticidade sobre as questões sociais. Eu acho que pensar a educação como fonte de compreensão dos direitos humanos é fundamental, e entender principalmente que tipo de educação nós estamos falando. Nós precisamos de uma escola livre, que seja emancipadora, nós precisamos de uma escola que possa falar sobre questões de gênero, sobre questões relacionadas à sexualidade, a direitos. Então, a educação, ela é a força motriz da cidadania, ela é o ponto fundamental da construção da trajetória dos indivíduos, e é um campo em disputa também, do ponto de vista dos direitos, justamente porque é a educação que vai tornar uma sociedade mais ou menos progressista. Eu acredito que estruturar uma educação com base nos direitos humanos é fundamental para construir um panorama social que seja mais favorável, mais diverso e mais livre também. Carolina. Eu acho que a gente também tem que pensar nesse mesmo contexto, no formato que as escolas são hoje, né? As escolas, na verdade, elas acabam também reproduzindo essa violência institucional que a gente vê nos outros setores públicos. A gente tem hoje, ao passo que a gente comemora o centenário do Paulo Freire, a gente também vem observando uma escalada da militarização nas escolas, do uso de escolas militares, de escolas cada vez mais totalitárias mesmo, né? Importando esse formato mesmo em escolas tradicionais. Fora que a escola acaba sendo um ambiente também opressor, branco, na maioria das vezes, né, sucateado, e que agora a gente está começando cada vez mais o sucateamento das escolas públicas, né, observando por aí. Então, a pandemia veio, inclusive, para demonstrar esse abismo que existe entre escolas particulares e escolas públicas. Meus filhos estudaram em escola pública, fizeram a EMEI, né, na escola pública, e viveram esse período no ano passado. E a gente, enfim, conseguia observar claramente a dificuldade em que as famílias passaram durante esse período e como contavam com a escola, inclusive, para conseguir que as crianças se alimentassem. E a gente, esse ano, cada vez mais tem observado. Falta merenda em escola, tem escola que está fechando. Então, como é que a gente fala de uma educação transformadora com crianças passando fome, com escola sucateada, com professores sendo cada vez menos valorizados, né, com suas aposentadorias em risco? Enfim, acho que a gente discutir o formato de escola também vem da valorização desse formato de escola pública, da publicação. E aí a gente volta naquela discussão inicial, quando a gente falava do racismo estrutural, como é que ele opera ali dentro da escola. Seja o resultado desse abismo que diferencia uma escola pública de uma escola privada, hoje, em termos de estrutura, quanto à composição mesmo desses espaços, né? Como é uma escola privada, branca, em que você não garante diversidade, vai falar ali sobre racismo institucional e racismo, que realidade que isso tem. Enfim, é verdade. Reproduz, né? A escola acaba reproduzindo os valores da sociedade, os preconceitos que existem na sociedade. Um deles é quando na classe média se fala que direitos humanos é direito dos bandidos. É uma coisa que me incomoda muito e que acaba, inconscientemente, pessoas, de uma maneira inocente ou não, reproduzindo isso aí. E quando demonstra uma ausência de direitos humanos, a ausência de uma cultura de direitos humanos. Como é que nós revertemos isso, Carolina? Acho que a gente tem que começar a demonstrar que a valorização dos direitos humanos é algo que beneficia toda a sociedade, né? Uma sociedade mais justa, igualitária, tolerante, é uma sociedade
enfim, que funciona muito melhor, em que o direito de todos é garantido, né? Então, eu acho que esse período aí de lavajatismo, ele teve também esse lado, né? No fundo, algumas pessoas começaram a ver que o direito penal totalitário, que essa mão que pesa pode afetar mesmo algumas pessoas que normalmente eram consideradas quase que inacessíveis, ainda que isso não continue operando, né? Enfim, acho que eu até me expressei um pouco mal, mas eu acho que os direitos humanos, em alguns momentos a gente até começou a discutir se a gente deveria abrir mão desse termo, direitos humanos, porque ele acaba, inclusive por muitas vezes, gerando uma repulsa da sociedade. Então, nessa discussão, mas a gente entende que a gente precisa, no fundo, reforçar a importância... E como a gente muda esse cenário? Porque é importante uma sociedade plenamente democrática que contemple os direitos, sobretudo da população de baixa renda. Numa sociedade tão desigual como a nossa, os direitos humanos são fundamentais. Como é que a gente muda essa distorção que existe? Eu acho que se a gente começasse pelo menos a implementar os direitos humanos, porque uma discussão é essa, né? A gente discute os direitos humanos, mas no fundo os direitos humanos nunca foram implementados no Brasil. A gente nunca teve igualdade, a gente nunca teve direito à justiça, a gente nunca teve direito à educação, à alimentação. Quando a gente conversou sobre o papel da escola, talvez o papel da escola também seja contar o que são os direitos humanos, né? Quando a gente começa a contar o que são os direitos humanos, talvez a gente consiga compreender que os direitos humanos são para todos. E aí, talvez um segundo passo, ou concomitante, seria começar a responsabilizar as pessoas, os tomadores de decisão, pela não respeito aos direitos humanos. Não só a pessoa que está na ponta, mas toda a cadeia de comando pelas violações de direitos humanos. Quero te ouvir, Amarilis, como a gente... novamente pergunta, né? Muda esse quadro, né? Nós estamos num ciclo vicioso. A escola reproduz os preconceitos da sociedade, com seus valores totalmente distorcidos, visando só um segmento, como vocês já registraram, a população de baixa renda, classe média alta, mas o resto da população fica à mercê. E a população de baixa renda, que deveria estar engajada na luta pelos direitos humanos, acaba ficando refém de preconceitos como esse. Direitos humanos são direitos dos bandidos. Eu acho que o que está em disputa é justamente o conceito de humanidade. Quando nós falamos em direitos humanos e parte da sociedade se sente pouco afetada por essa disputa, enquanto entende que existe aí um sectarismo nessa discussão, a gente está falando justamente, mais uma vez, sobre o racismo estrutural, sobre as violências estruturais que estão engendradas na nossa sociedade. Quando alguém se incomoda e diz, eu sou professora universitária, e muitas vezes os estudantes falam, professora, eu não quero estudar direito dos manos. Existe muito racismo inserido nessa frase. Entenda, quando compreende-se que ao atingir as comunidades de baixa renda, como você mesmo mencionou, as pessoas negras, as mulheres, as pessoas não cisgêneras, os direitos humanos deixam de contemplar a humanidade, a gente tem aí um importante dado sobre como as pessoas se enxergam a si mesmas e como elas enxergam o outro. Então, enquanto direitos humanos forem entendidos como algo que atribui a alguém direitos que essa pessoa não deveria ter, a gente tem uma discussão muito importante. Esse olhar para os direitos humanos como uma prática de inserir socialmente aquelas pessoas que o senso comum entendem que devem permanecer marginalizadas é um dado muito importante. Eu costumo dizer para os estudantes que direitos humanos é sim direito dos manos, direito das minas, direito das monas, direito de todas as pessoas que existem e precisam permanecer em sociedade. Pensar direitos humanos, portanto, é urgente, não só no ambiente escolar, mas no ambiente corporativo, no ambiente institucional do ponto de vista de governo, pensar e repensar a construção social dos tomadores de decisão. Pensar direitos humanos é pensar a existência e a sobrevivência de muitos segmentos sociais que seguem marginalizados. E eu acho que o que está em disputa nesse termo direitos humanos é justamente a atribuição de humanidade a pessoas como eu, uma mulher negra, que mesmo estando aí
na possibilidade de gozar uma série de vantagens sociais, sendo cisgênera, tendo ascendido socialmente, tendo tido acesso à academia, ainda tenho estampada na minha pele um alvo que pode significar minha morte, um alvo que pode significar violência direta contra o meu corpo, e um alvo que significa também a minha desumanização. Então, pensar direitos humanos é atribuir humanidade às pessoas marginalizadas. E eu acho que a gente precisa ressignificar esse termo higienista que diz, olha, direitos humanos, poxa vida. Sim, direitos humanos, os direitos humanos são direitos dos manos, das monas, das minas e todas nós que precisamos existir e coexistir em sociedade. Apesar da sua situação privilegiada, você ainda sofre discriminações também, como uma mulher negra. Obviamente, eu nem uso a palavra privilégio, eu trabalho com vantagens. Eu acho que se pensar a situação, por exemplo, de vida da minha avó ou de alguns dos meus parentes, primos, enfim, que ainda não acessaram lugares sociais como a academia, não acessaram direitos como casa própria, enfim, não tem determinadas possibilidades, eu possuo vantagens, mas nunca privilégios. A partir do momento que existo nessa sociedade enquanto mulher negra, eu tenho sobre mim uma ligação direta com a violência do Estado. Eu sou alvo da violência de Estado, eu sou justamente o símbolo ambulante e o significado de tudo que uma sociedade heteropatriarcal, misógina, não quer que exista. Então, por ser justamente o símbolo e a expressão máxima da violação de direitos, ainda que eu goze de determinadas vantagens sociais, eu nunca terei privilégios, e é por isso que a gente tem que insistir, lutar e defender os direitos humanos com todas as nossas forças. O Brasil é o último colocado em ranking de políticas sobre drogas. As operações policiais realizadas para o combate às drogas são fonte de casos extremos de violência, como, por exemplo, as que ocorreram no Jacarezinho e no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e mataram 37 pessoas. Carolina, que políticas públicas são necessárias para reverter esse cenário? A gente começa entendendo que política de drogas não é política de segurança pública, né? Não deveria ser. A política de drogas ela veio para substituir outras políticas de controle de corpos, como a própria escravidão. E criminalizar o uso das drogas. Isso, né? Criminalizar o uso das drogas. Então, a gente precisa tirar a política de drogas desse ramo da segurança pública. É o primeiro início. Entender que não é com prisão e com a morte que a gente vai lidar com as drogas. O Brasil está em último no ranking do Global Reform Policy, porque ele atua para a política de drogas a partir da morte e do encarceramento de pessoas. E não só o encarceramento em prisões, mas o encarceramento pensando em políticas de internações também, que na verdade às vezes não são compulsórias, mas são travestidas de compulsórias, muitas vezes em comunidades terapêuticas. Sem falar no modelo econômico, né, excludente, né? Exatamente, exatamente. E aí o que a gente observa hoje é que a cada tempo a gente desinveste no SUS, né, na política de saúde que seria capaz de atender muito mais pessoas que fazem uso problemático de drogas ou uso abusivo de drogas, como quiser, e a gente vai investindo em políticas de segurança pública em comunidade terapêutica. Então a gente tem que começar revertendo esse quadro. Quero te ouvir, Marilis, como nós mudamos esse cenário? É importante pensar que as questões relacionadas à política, que deveria ser uma política pública de saúde, realmente em relação ao uso problemático ou abusivo de drogas, é também uma política de extermínio do Estado, uma política para repisar uma série de valores e uma série de engrenagens de uma máquina de superencarceramento, uma máquina de não alteração do status quo. Pensar que a política de segurança pública nada tem a ver com a política de drogas é um primeiro passo. A gente precisa entender realmente quais são as origens
de todo esse esquema que também tem interesses ideológicos e políticos que está posto, que está colocado. A proibição do uso recreativo de algumas substâncias está diretamente ligada ao racismo. A gente sabe que uma forma de encarcerar, uma forma de fazer com que a população negra não gozasse dos seus direitos e das suas liberdades é reprovar alguns comportamentos ou reprovar alguns costumes sociais, justamente para que essa população seguisse ali marginalizada. Então, esse é um primeiro ponto, entender quais são os resquícios colonialistas, quais são os resquícios de tortura, de ditadura, de teocracia que a lei carrega, e no segundo ponto, como a Carol bem disse, entender que o uso problemático ou abusivo de drogas, de substâncias, né, é uma questão de política pública de saúde, uma questão que deve ser olhada por um viés que nada passa ou nada tem a ver com as políticas de segurança pública. Ao contrário, enquanto política de drogas for vista como uma questão de segurança pública, for vista por um viés de punitividade, de militarismo, a sociedade estará cada vez mais afundada num cenário de desvantagens sociais, num cenário de violência estrutural e sistêmica, e num cenário desolador e avassalador também relacionado aí à criminalização da pobreza. Deixa eu fazer um convite a você que está nos ouvindo. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e de quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. O Observatório vem apresentando uma série de lives tentando incorporar a palavra e as opiniões da sociedade brasileira, e uma delas é com a professora Marina Penchivanes, que é idealizadora da Plataforma de Educação para a Gentileza e Generosidade. Ô, Joel, eu queria aproveitar também e destacar que nos nossos canais nós recebemos alguns comentários de ouvintes e de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né? Eu quero destacar aqui dois deles, um da Adriane Carvalho e outro da Ângela Bezerra, né, que abordaram e elogiaram as abordagens que nós, no Observatório Terceiro Setor, fizemos com matérias relacionadas às mulheres e o papel delas na história do Brasil, a importância que as mulheres têm na construção dessa nova sociedade que todos nós que estamos conscientes, somos progressistas, queremos transformar o Brasil numa sociedade muito mais justa e igualitária, Joel. Então eu queria registrar dois casos, da Adriane Carvalho e da Ângela Bezerra, que nos envia, e uma forma de homenageá-las também, né, por nos acompanhar e apoiar o nosso trabalho, Joel. Eu quero fazer um destaque, viu, Marilis? O quadro Você Sabia? São personagens negros que a gente destaca. Lá desde a Dandara até nos dias de hoje, na década de 30, 40 do século passado, a primeira psicanalista brasileira negra, que pouca gente conhece e não está nos registros oficiais. Então a gente convida você, né, a acompanhar nossos quadros Você Sabia, Você Conhece, no Instagram. Recentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por feminicídio, pelo caso do ex-deputado da Paraíba, o Aércio Pereira Lima. Segundo o Datafolha, durante a pandemia, quase 25% das mulheres sofreram algum tipo de violência, principalmente dentro de casa. Por que a violência contra a mulher segue sendo tão comum no nosso país, Amarilis? A violência contra a mulher no nosso país é muito comum, é naturalizada justamente porque o corpo das mulheres é considerado um instrumento público, recreativo, de satisfação da lascívia, de uma imposição de questões reprodutórias. O Brasil, ele se estrutura a partir da coisificação.
Então, nós falamos muito aqui sobre o racismo, sobre esse fenômeno ideológico e social de poder que faz com que indivíduos racializados sejam considerados inferiores aos indivíduos que são considerados seres universais e não racializados. Da mesma forma, quando nós falamos sobre misoginia, quando nós falamos sobre machismo, existe também uma ideia de que mulheres são coisas públicas, ou são res nullis, são coisa de ninguém. Isso significa dizer que a emancipação dos corpos das mulheres, isso significa dizer que a capacidade de autodeterminação das mulheres ainda é um conceito em disputa. O nosso país, infelizmente, entende que mulheres e meninas, e é importante trazer esse recorte também etário, porque o nosso país, o Brasil, é um país onde as meninas mais sofrem violência sexual. O nosso país ainda tem um número altíssimo de casamentos infantis. O nosso país é um espaço onde as meninas ainda têm mitigado acesso a questões de informações sobre direito reprodutório, vacina de HPV, enfim. Não vou me estender muito aqui, mas seria possível fazer um programa somente sobre as violações de direito relacionadas às questões de gênero. O corpo da mulher é um corpo público e a violência doméstica e familiar, a violência doméstica ou a violência de gênero vem daí, vem dessa ideia pré-concebida que as mulheres pertencem aos homens e que o comportamento das mulheres e a vida das mulheres pertence à sociedade. Então, quando não somos nós que decidimos o destino e a vida e as escolhas de nós mesmas, existe aí uma potencialidade letal de o destino de cada uma das meninas e mulheres que vivem nesse país ser um destino violento, seja simbolicamente, através da violência psicológica, patrimonial, do machismo arraigado na nossa sociedade, ou seja, do ponto de vista letal, do ponto de vista físico, através do fenômeno morte e violência. Falando em meninas, o Brasil é o 5º país no mundo em casamento infantil. Um absurdo. Frank Valverde, nós temos 15 minutos. Precisamos correr com algumas informações. Você tem aí as notícias de destaque do site do Observatório, né? Perfeitamente, Joel. Eu quero destacar algumas matérias, e convidando, né, também a todos e a todas para visitar o nosso site, observatório3setor.org.br, o 13 em numeral, e lá vão encontrar uma série de matérias, como, por exemplo, uma que fala das mulheres em perigo. O Brasil registra 181 estupros por dia. É um absurdo isso aí, sabe? Quer dizer, já seria um absurdo. 181, mais ainda. É inaceitável esse tipo de coisa. E essa matéria está no nosso site. Outra também mostra que o massacre da população indígena, né? Ela está sendo massacrada e ela representa 0,5% do país, né? Ou seja, isso é um extermínio, é um genocídio, essa é a palavra correta, é um genocídio que está acontecendo. E não só para falar em tragédias, eu acho que uma matéria também para tentar dar uma outra visão um pouco melhor, né, Joel? É que uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que fala que com vacinação, 56% dos hospitais estaduais em São Paulo não tem pacientes com Covid, né? Ou seja, mostra que vacinar é o caminho para combater a Covid. Então, eu convido a todos e todas que leiam essas matérias, né? Acrescentando que todas essas matérias que eu disse, né, você consegue encontrar no nosso site com o recurso de formato de áudio, né? Aquelas pessoas deficientes poderão ouvir com a ferramenta de audiodescrição. É o Observatório trabalhando para fazer com que a integração, né, e de todos e todas no seu conteúdo, Joel. Eu vou dar só uma informação sobre os refugiados, que são 250 mil venezuelanos que vivem no país, apenas 10% de adultos têm trabalho formal no Brasil. Eles são discriminados e sofrem um grande preconceito aqui no Brasil. E você também pode falar da campanha, né, Franklin? É verdade, vou aproveitar e falar de duas campanhas que são importantes que nós temos aqui no Observatório Terceiro Setor. A primeira delas é o Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? Nós procuramos ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para saber como que nós podemos viver vamos ser otimistas, esse fim de pandemia, apesar que devemos continuar usando as máscaras, né, porque tem uma nova variante chegando aí no Brasil, né, e saber como que vamos viver nesse momento e
também o pós-pandemia. Então, isso vocês encontram no Observatório em Movimento, acessando observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E o outro destaque é sobre uma ferramenta que nós temos chamada Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil. E você tem mais informações acessando apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, Joel. Muito bem, nós estamos na última parte do programa. Eu convoco as nossas duas convidadas. Vamos fazer um resumão do que nós falamos, né, sobre violações de direitos humanos no Brasil. Rapidamente eu falei dos refugiados, mas passou pelas mulheres, passou pela população de baixa renda negra, que sofre discriminação e preconceito através do racismo estrutural. Enfim, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa a respeito desse tema, Carolina? Eu acho que o que eu queria ressaltar nesse momento é o aumento da violência institucional que também a gente está vivendo na pandemia, né? Eu acho que ela acaba tendo ramificações em todas as áreas que a gente conversou. Ela tem a ver com a fome, ela tem a ver com a política de saúde, ela tem a ver com a educação, ela tem a ver com a política de morte, da segurança pública, com a política de encarceramento. E eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção cada vez mais nessas amarras institucionais que vão dando suporte para que tudo isso aconteça. A gente hoje tem trabalhado muito forte para tentar garantir, ou tentar, enfim, uma maior responsabilização dos poderes públicos com essa violência institucional. Então, e eu acho que essa semana tem algumas coisas que vão acontecer que são muito importantes para isso. Então, na terça-feira, na Câmara dos Deputados, está em pauta um projeto que suspende o decreto do presidente da República que reduziu os poderes e as atribuições do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A gente está tentando aprovar esse PDL já faz muito tempo e eu queria chamar a atenção de vocês, dos seus ouvintes e de todo o Brasil para isso. Seria muito importante a gente aprovar esse PDL e garantir o pleno funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Outra coisa é que no dia 9 está pautado no STF a DPF das favelas. Ela deve voltar à discussão, a gente tem esperado muito que isso aconteça para confirmar, mais uma vez, a liminar e garantir a suspensão das operações policiais em favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Amarilis, seu registro final, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa? Eu gostaria de registrar um agradecimento. Eu acho que é importante nós discutirmos assuntos como esse. Esse espaço é um espaço seguro e bastante importante para registrar os nossos pensamentos e nossas reflexões. Gostaria de convidar todas as ouvintes, todos os ouvintes, todos e todes, para que conheçam a produção intelectual e acadêmica de mulheres negras, para que estejam próximas e próximos dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos que pautam as questões raciais, e sugerir que todas e cada um de nós esteja próxima do povo e principalmente da população negra nesse momento. 2022 se avizinha, e eu acho que nós estarmos conectados, estarmos com um discurso muito bem estruturado no sentido das nossas pautas é essencial e fundamental para que no ano que vem nós possamos eleger ainda mais candidaturas de mulheres negras, para que exista um avanço aí do campo progressista de modo geral dentro das pautas de governo, tanto no legislativo quanto no executivo. Nós que agradecemos a sua entrevista e parabéns pelo teu trabalho. Tudo isso para que a gente tentar construir um Brasil mais justo, né? Frank Valverde, 10 segundos para você fazer um destaque final do programa. Destaque final é o seguinte, Joel: abrir mão dos direitos humanos é abrir mão dos seus próprios direitos. Jamais faça isso. O Brasil ODS está terminando. Agradeço a presença das advogadas Amarilis Costa, Carolina Diniz, da Conectas Direitos Humanos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS,
um programa do Observatório do Terceiro Setor.